Olá, pessoal do Silvio Neto, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, para essa aula de número 33, nós vamos continuar aí o nosso conteúdo com relação ao que nós estávamos estudando de tensão, corrente elétrica, e agora passar um pouquinho a ideia para vocês de resistência elétrica. E nós vamos estudar aí no nosso livro, a página 77, começa aí, você está vendo a tela aí aberta na página 77, né? E 78, página 79. Eu vou comentar com vocês alguns exercícios resolvidos aí na página 79. E na outra aula que nós teremos ainda ah, essa semana, que seria um laboratório, só que ele é um laboratório em sala. Se você se atentar, na semana passada, nós tivemos laboratório mesmo em laboratório, né? Só que como nós estamos numa aula, nós dizemos que essa aula é homeschool, né? A escola em casa. Então, nós não tivemos um laboratório físico, né? Mas nós tivemos uma experimentação no laboratório virtual que eu fiz a proposta lá para vocês, tá bom? Agora eu quero comentar aí com vocês esse assunto, né, de tensão, corrente elétrica e resistência. Como vocês estão percebendo, eu estou usando o nosso material didático mesmo, né, o nosso próprio livro. Eu acho que é um bom professor, né? Agora, você ler um livro sozinho, assim, em casa, só você, um livro técnico, que é um livro de física, né, por exemplo, é difícil, né? Agora, você ler com a ajuda do professor vai ajudar bastante, né? É isso que eu quero propor aí para vocês nessa aula, né? Então, vamos acompanhar aí algumas leituras e alguns pontos que eu vou destacando aqui nesse nosso assunto, né, que nós vamos estudar no dia de hoje. Então, eu já comentei aí, tensão, corrente elétrica e resistência, né? Ele fala assim, ó, uma pessoa que necessite trocar uma lâmpada queimada deve adquirir uma lâmpada que tenha sido fabricada para funcionar com a mesma voltagem da rede elétrica que alimenta a sua residência. Para rede elétrica e equipamentos elétricos, precisam estar ajustados quanto à diferença de potencial elétrico fornecida pela rede e projetada para o funcionamento dos equipamentos. Você pega aí os equipamentos modernos hoje, você pega os carregadores de celular, né? E os carregadores de celular, ele tem lá uma voltagem, né? Que ele vai de 110, né? A 240. Ou seja, o próprio carregador de celular, vamos dizer assim, ele é automático. Ele funciona em qualquer uma dessas redes que nós temos disponível no mundo, né? Então ele é para funcionar em qualquer rede elétrica, né? Boa parte dos equipamentos eletrônicos hoje, esses mais modernos, eles funcionam dessa forma, né? Agora tem equipamentos que eles têm, às vezes pode até ser novo, pode até ser moderno, mas ele não vem com essa tecnologia, né? Para funcionar tanto em uma tensão quanto em outra, né? Tem equipamentos que ele vem só com uma tensão, né? Uma diferença de potencial elétrico, né? E aí o que acontece? Aí ele vem lá só 110 ou só 220. Aí nós temos que utilizar um conversor, né? Um transformador, para que esse equipamento não seja danificado. Se você liga, o que acontece? Bom, se for de 220, se o equipamento for de 220, você liga numa tomada que é 110, o que acontece, professor? Nada. Não acontece nada. Então, olha só, o equipamento é 220 e você ligou numa tomada que é 110. O que vai acontecer? Nada. Não acontece nada. Não tem problema? Não. Mas ele vai ligar? Não, aí não vai ligar, né? Justamente não vai acontecer nada, né? Ele não vai nem ligar o equipamento, né? Mas vai estragar? Não, não vai estragar, não estraga. E se for o contrário? Aí dá problema. Por quê? Aí, vamos supor que eu tenho lá um equipamento que é 110 e eu ligo na tomada 220.
Pessoal, ele é projetado para ser 110. Você liga na tomada 220, o dobro, ele, ele tem os mecanismos de defesa, né, a própria fonte, ela vai estourar, porque houve uma variação muito grande na tensão, né, e ele vai explodir. Os mais antigos estouravam, saía fumaça, né, cheirava um mau cheiro. Agora, os equipamentos mais novos agora, ele não acontece isso mais. Ele desarma, né? Ele danifica, que é uma proteção, tá? E o fato dele queimar a fonte é uma proteção, porque geralmente ele não chega a queimar o equipamento. O equipamento propriamente dito se mantém. O problema é só na fonte. Então, a fonte é danificada, então justamente a fonte danificada é uma proteção para o equipamento. Porque assim, nossa, mas meu equipamento estragou, né? Mas a fonte é um mecanismo de proteção. Ela tem equipamentos, a forma de mecanismo de proteção. Se aquela corrente passa toda para o equipamento, aí sim danificaria todo o equipamento. Você perderia o equipamento 100%. Né? Então, o fato dela danificar é uma proteção ela danificar. Né? Então, se você tem um equipamento, então, 220 e 110 e liga na tomada 220, vai danificar. Né? Por proteção. Tá bom? E outro detalhe também com relação ao equipamento, existem alguns equipamentos que têm a chave para você mudar, né? Se você pegar uns computadores aí, uns PCs mais antigos, você tem uma chavinha lá que você muda, tanto para 110 quanto para 220. Então você muda antes de ligar na tomada, né? Para não ter nenhum problema. Tá bom? Aí continua aí a nossa leitura, né? Quando o equipamento elétrico está em funcionamento, circula por ele uma corrente elétrica, como já aprendemos, né? Que vai da carga positiva para a negativa, né? Quando o equipamento elétrico está em funcionamento, circula por ele uma corrente elétrica, que é o que nós chamamos de amperagem, né? Conduzida por elétrons livres do fio condutor. Essa corrente provém do campo elétrico, gerado pela diferença de potencial, fornecida pela fonte. Pode ser uma fonte, uma pilha, né? Pode ser uma rede elétrica da residência, né? Que é o que está comentando aqui. Dessa forma, a diferença de potencial, TDP, né? E a corrente elétrica são conceitos diretamente relacionados. Então, voltagem e amperagem, né, vamos assim dizer, existe relação. Existe uma correlação. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas existe uma relação. Né? Continuando, nós temos uma lâmpada, né? Essa lâmpada aqui é chamada lâmpada incandescente, né? Ela transforma a energia elétrica em uma energia luminosa. Essa lâmpada aqui é chamada lâmpada fluorescente, né? É uma lâmpada, essa lâmpada aqui, ela gera energia luminosa, ela transforma energia elétrica em energia luminosa, como essa lâmpada aqui. Só que, além disso, essa lâmpada aqui incandescente, além de gerar a energia luminosa, ela também gera energia térmica. Então, incandescente, de quente, né? A ideia de encandecer. Então, a ideia de quente. Então, além da energia luminosa, ela transforma também energia elétrica em energia térmica. E o que acontece, o problema dessa lâmpada? É justamente isso, essa perca. Eu quero uma lâmpada para quê mesmo que eu quero? Eu quero uma lâmpada para iluminar o ambiente ou para esquentar o ambiente? Bom, se eu quero uma lâmpada para iluminar, então eu posso ter uma lâmpada, vamos dizer assim, para que eu use melhor esse potencial. Então eu vou querer uma lâmpada para iluminar. Então, bastante luminosidade com menos energia. E não é o mesmo caso dessa. Essa lâmpada é uma lâmpada de temperatura, ou seja, é utilizado muito em granjas, né, para que mantenha tanto a alimentação ali dos animais, né, quanto para poder gerar calor, né, esse tipo de equipamento, né. Aqui nós temos aqui um produto, né, chamado chapinha, né, utilizado aí, é um equipamento também que transforma energia térmica, energia elétrica em energia térmica, né. Então, geralmente esse tipo de equipamento gasta bastante energia, né? E aqui o liquidificador, né? Transforma a energia elétrica em uma energia mecânica, que é do movimento, né? Não faz o movimento, então transforma em energia mecânica. Então, observe que sempre uma energia está sendo transformada em outro tipo de energia, né?
Então, olha só, vamos aí avançar, né? Para compreender a relação entre a DDP ou voltagem, né? Nós estudamos no capítulo anterior, você pode ver também tanto diferença de potencial, né? Quanto voltagem. Aqui nós chamamos mais de voltagem. Eu falo os dois nomes, ou tensão, né? Para que o aluno, quando lê em alguma questão, ele perceber que é a mesma coisa que está sendo tratada, tanto o DDP, diferença de potencial elétrico, quanto voltagem, tá? Ou tensão também, tá? É a intensidade da corrente. E a intensidade da corrente é necessário primeiro analisar o conceito de resistência elétrica. Então, vamos observar aí o conceito. Antes de definirmos melhor a questão do que é voltagem, o que é intensidade da corrente, é necessário nós entendermos um conceito de resistência. Resistência, o que você imagina com a palavra resistência aí? Né? Então, é o que você imaginou mesmo da palavra de resistência. Ele vai estar resistindo. Então, um resistor, ele vai estar resistindo. No caso, é um resistor elétrico, ele vai estar resistindo à eletricidade. A corrente elétrica está sendo passada ali. Né? Então, ele vai resistir a alguma coisa, né? Vai resistir à voltagem. Vamos ver o que ele vai resistir, né? Vamos analisar aí. Ó. Um circuito simples pode ser formado por uma pilha comum. Nós temos aqui, na figura 13, uma pilha comum. Nós temos aqui o polo positivo, então a carga vai mover nesse sentido, né? Passar pelo interruptor e vai vir aqui. Então, o interruptor aqui é o que vai falar do liga e desliga, né? É ele que vai determinar o liga e desliga a lâmpada. Então, ele para aqui e a lâmpada vai ficar apagada. Quando eu ligo a lâmpada, ele quer dizer que ele passa agora a corrente. Quando ele passa a corrente fica circulando do polo positivo para o polo negativo. O que vai acontecer? A lâmpada vai acender. A lâmpada vai acender quando, professor? Quando tiver essa circulação desses elétrons, nós chamamos de elétrons livres, né? Nós chamamos de corrente, né? O 1,5 volts é a DPP, ou voltagem da lâmpada, né? Então, continuando aí o nosso assunto, né? É um circuito representado aqui na figura 13, né, que nós já comentamos. Ligando o interruptor estabelece a tensão de 1,5 volts entre os terminais, que são os terminais, tá? E então uma corrente percorre o circuito. A corrente fica dentro da carga positiva, né, das linhas de força, lembrado? Quando a fonte geradora é positiva, ela vai estar saindo. Quando a fonte é negativa, está recebendo energia. Né? Então, uma saindo, a positiva saindo e a negativa entrando. Né? Negativa entrando. Então, por isso que fica nesse círculo aí. Nesse caso aqui, no sentido anti-horário. Né? No sentido anti-horário, o movimento aqui dessa carga elétrica. Né? Então, vamos do campo elétrico, né, ou corrente elétrica, vamos assim dizer. Então, olha só. Continuando, né, vamos supor que a lâmpada e o interruptor sejam extraídos do circuito. Então, vamos tirar a lâmpada e o interruptor. Né, e que ele seja formado apenas pela pilha e o fio condutor. Então, nós vamos extrair tanto o interruptor quanto a lâmpada. Então, vai ser um fio direto aqui agora. Não tem mais nem interruptor, nem a lâmpada. O que vai acontecer, pessoal? Vamos voltar. Olha só. Essa não é uma situação recomendável, pois a corrente que flui por um circuito desse tipo costuma ser de alta intensidade, caracterizando o que se chama de curto-circuito. Ou seja, nós vamos estudar aí no capítulo 7 do nosso livro. Né? Então, por exemplo, eu, eu vou gerar um curto-circuito quando eu tiro aqui a lâmpada e tiro o interruptor. Eu gero um curto-circuito. Então, quando há um curto-circuito, é quando eu não tenho eu tenho uma ligação direta aqui entre o polo positivo com o polo negativo, né, sem passar por nenhum equipamento. Todavia, essa situação hipotética, como podemos analisar, a relação entre voltagem e diferença e intensidade da corrente elétrica. Olha só. Então, ele pegou a seguinte situação. Ele pega o caso do esquema
e consideramos a lâmpada e o interruptor, né? Se eu ligo aqui o interruptor, então a lâmpada vai acender e vai haver o círculo aqui no sentido anti-horário dos elétrons. Se eu desligo o interruptor, ele vem até aqui e para aqui, porque o interruptor está desligado, ele não vai passar para o polo negativo. Beleza. Então, o que vai acontecer no caso? Não vai acender, a lâmpada vai ficar apagada, né? E aí eu venho e tiro a lâmpada e ligo o fio direto, eu ligo essas duas pontas e tiro o interruptor e ligo os dois fios direto. Aí eu gero um curto-circuito, né? Agora vamos continuar, então, com esse conceito, né? As cargas elétricas que se deslocam pelo fio sofrem certa resistência ao se deslocar. Então ela está sofrendo, quando ela está se deslocando aqui, passando pela lâmpada e passando pelo interruptor, ela está tendo algum obstáculo, que é a lâmpada é um obstáculo e o interruptor é um obstáculo. É uma resistência que eles chamam, né? Então as cargas que se deslocam pelo fio sofrem certa resistência ao se deslocar, uma vez que efetuam uma série de choques com as partículas, átomos do condutor. Essa resistência pode ser maior ou menor, dependendo das características do condutor. Portanto, a intensidade da corrente elétrica depende da dimensão dessa resistência. Mesmo que se mantenha constante e a voltagem fornecida pela pilha, né? De modo geral, a corrente elétrica será menor quanto maior for o valor da resistência oferecida à sua passagem. Então, olha só, a corrente elétrica será menor quanto maior for o valor da resistência oferecida. Então, quanto maior a resistência, menor corrente haverá. Quanto menor a resistência, maior corrente haverá. Então, olha só, colocando a lâmpada de volta, então nós geramos um curto-circuito, né? Vamos gerar aí uma resistência. Então, colocando a lâmpada de volta e aumentarmos a resistência elétrica do circuito, então nós estamos aumentando a resistência elétrica, ou seja, eu criei mais um obstáculo, né? Nesse caso eu tinha tirado a lâmpada, agora eu vou colocá-la de volta. Então, eu vou criar um obstáculo, então vai haver uma outra resistência, né? Aumentaremos a resistência elétrica do circuito, já que o filamento da lâmpada tem a função de aumentar o choque entre as partículas e assim se tornar incandescente. Foi o que eu falei para vocês, né? Da palavra incandescente. O valor dessa resistência do filamento é muito maior do que aquele que o fio pode oferecer à passagem de corrente. Nesse caso, podemos considerar a resistência do filamento como única em todo o circuito. Ou seja, como o filamento nessas lâmpadas incandescentes geralmente é utilizado tungstênio, né? Esse elemento ele vai criar a maior resistência de todas. Então, praticamente as outras resistências que eu vou encontrar do próprio fio aqui, ela vai ser desprezível agora. Ela tem uma certa resistência, vai depender do material, é óbvio, mas eu consigo desprezar essa resistência e me ater somente à resistência do filamento, a resistência da lâmpada propriamente dito, né? Eu não calculo a resistência do filamento, eu calculo a resistência dessa lâmpada, né? Então, continuando aí. Para caracterizar a oposição que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial elétrico, para caracterizar a oposição que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Então, observe que ele, para saber se tem aí uma resistência, né? Eu preciso saber se tem uma diferença aí de potencial, né? Então, olha só o que vai acontecer. Então, a minha diferença de potencial elétrico, né, define a grandeza denominada resistência. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou pegar a minha DDP e dividir pela amperagem, né? A minha DDP e dividir pela corrente, né? Vamos assim dizer. A minha tensão, a minha voltagem e dividir pela corrente. E eu vou achar resistência.
Se tiver algum valor aí nesse caminho, existe uma resistência nesse circuito. Se não tiver valor nenhum aí, eu não tenho resistência nesse circuito, né? Que é pouco provável. Geralmente nós vamos encontrar uma resistência, né? Por mais perfeito que seja o circuito, né? Dessa forma, a resistência elétrica de um condutor é o resultado do quociente entre o valor da voltagem estabelecida no condutor e a medida de intensidade de corrente que percorre. Então, o que é resistência? Resistência, então, vai ser a razão da voltagem pela corrente elétrica. E a resistência, utiliza esse símbolozinho aqui, parece uma ferradura, né? O ômega minúsculo, né? É chamado de ohms. É uma letra grega, né? Chamada ômega. No sistema internacional, a resistência é dada em ohms. Olha só, pessoal. Continuando aqui, há condutores, especialmente os metálicos, que têm a propriedade de manter constante o valor da resistência elétrica para diferentes valores de tensão aplicada aos seus terminais. Então, aplico diferentes tensões e eles permanecem com a mesma uma resistência constante, né? Olha só, a resistência vai ser constante. Pode diferente. Eu posso mudar a voltagem que não vai influenciar em nada, né? Condutores que apresentam esse comportamento são denominados condutores ômnicos. Experimentalmente, para um desses condutores, seria possível obter dados para a construção de um gráfico. Ou seja, nesse gráfico aqui, é o gráfico de uma função afim, né? Ou seja, ele é diretamente proporcional, né? Porque ele não, independente, eu vou aumentando a corrente aqui, né? Eu vou aumentando a corrente, aumentando a voltagem, e ele sempre vai ter o mesmo valor, uma constante K, né? E aí, então, é um valor constante, não altera. Então, o que, que acontece? Eu chamo esse condutor de condutores ômicos, né? É um tipo de condutor. Continuando aí, nós temos aí o gráfico, então, né? Você voltagem versus corrente, né? Reflete a dependência diretamente proporcional entre essas grandezas. Eu comentei, né? Mas qual é, então, a constante de proporcionalidade direta entre voltagem e corrente? Agora vamos entrar no outro conceito, né? A constante de proporcionalidade entre voltagem aplicada aos terminais do condutor percorrido por uma corrente de intensidade I, né? Corrente, né, de intensidade, corresponde ao valor da resistência do condutor. Essa conclusão é conhecida como a primeira lei de Ohms e pode ser assim enunciada. Um condutor ômico apresenta resistência elétrica constante quando submetida a tensão variável. Ou seja, eu vou variar a tensão e a resistência vai permanecer a mesma. Então, fala aí para o condutor ômico, então vale a primeira lei de Ohms, que é o quê? Né? Nós chamamos voltagem é igual a resistência vezes a, a corrente elétrica, né? Então, podemos definir assim. Se você observar, é uma correlação direta, né? Que resistência é igual a voltagem dividida pela corrente elétrica. Aí, basicamente, o que foi feito? A voltagem, a corrente estava dividindo, passou multiplicando a resistência. Né? Então, voltagem é igual a resistência, que é a primeira lei de Ohms. Então, qual é a primeira lei de Ohms? Para o condutor ômnico, quando é uma função afim, né? Quando aplica esse conceito aqui, né? Voltagem por corrente elétrica, né? Cartesiano, né? Observe que aqui, meus alunos, é a representação cartesiana, tá? Aqui não é um produto escalar, aqui
É um produto escalar. Aqui não é uma vezes, não, tá? Aqui nós estamos estabelecendo uma relação cartesiana com o gráfico, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, então, que é a primeira lei de Ohms, eu posso definir, então, voltagem então, como resistência vezes a corrente elétrica. Tá? Representação de circuitos, né? Então, nós temos aqui esse símbolozinho aqui. O que quer dizer esse símbolozinho? Uma resistência, né? Então, nós temos aqui um circuito. Olha a representação de uma. Então, quando é liso, entende que não tem resistência alguma, né? Quando está enrugado, superfície rugosa, esse zigue-zague, né? Representa uma certa resistência. Então, olha só. Para representar um circuito em um elemento que tem resistência elétrica considerável para as condições do problema, utiliza-se a linha contínuas formando uma espécie de zigue-zague com pequenos trechos de linha reta, figura 15, tá? Então quer dizer que tem uma resistência nesse circuito. Então eu tenho um circuito, aqui eu tenho um circuito, ó, e aqui eu tenho uma resistência. Olha a resistência aqui. Então tem esse zigue-zague, que representa o quê? Representa esquema de um circuito elétrico simples, um circuito elétrico simples. Então eu tenho aqui, ó, tem uma chave, né? Liga e desliga, aqui eu tenho uma chave, eu tenho um ponto A e o ponto B, tenho as resistências aqui do ponto C ao ponto D, tem essa resistência elétrica. Né? Olha só, um condutor que apresenta resistência considerável, como os filamentos de uma lâmpada incandescente, é denominado de resistor. Então, esse aqui pode ser uma lâmpada, pode estar aqui, né? Tem uma resistência, criando uma resistência, né? Um circuito simples formado por um resistor e uma fonte de alimentação ou força de tensão, como pilha, pode ser representado como a figura 15, figura 16, perdão, como mostra aqui, né? A fonte de tensão é representada pelos dois traços paralelos, né? Dois traços paralelos entre os pontos A e B, tendo os traço maior indicativo do polo positivo. Então, traço maior, polo positivo. Então, aqui é do polo positivo, né? E o traço menor do polo negativo, né? Traço maior do polo positivo, traço menor do polo negativo. Né? Os trechos lineares entre B e C, B e C, e A e D, A e D, representam resistência elétrica nula. Então, de B a C não tem resistência nenhuma, né? De A a D também não tem resistência nenhuma. E como eu disse, superfície lisa, nós não temos resistência, né? Ou desprezada, né? Nesse caso, para facilitar a nossa vida. O resistor se localiza entre C e D. Então, aqui nós temos um resistor. Note o sentido da corrente convencional indicada no desenho do polo pode ser positiva para o polo negativo. A resistência convencional é do polo positivo para o polo negativo. Né? Certo? Convencional, né? Sempre é do modo convencional que nós vamos utilizar. Meus alunos, nós vamos resolver aqui dois exercícios resolvidos, tá? Resolvido 5 e resolvido 6. Comentar com vocês essas resoluções. E vamos finalizar nossa aula 33, tá bom? Resolvido 5 aí, ó. Uma lâmpada incandescente comum funciona com a tensão de 220 volts. E nessa condição, uma corrente de intensidade de meio ampere, né, ou 5 décimos de ampere, percorre, né? Qual é o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada, né? Então, é só calcular, né? 220 dividido por 0,5, ou seja, 240 ohms. Aplicação direta aí da definição de resistência, né? Definição de resistência, tá bom? Olha só, exercício resolvido 6. Se a lâmpada da questão anterior for a tensão de 60 volts, qual será a medida da corrente elétrica? Basta dividir 60 volts por 0,5. Eu fiz o contrário aqui, né? Se a tensão é de 60 volts, qual será a corrente? Então, basta nós calcularmos, né? Nós sabemos que a amperagem a corrente vai ficar como? Então, 240 ohms a resistência pela tensão de 60. Então, a corrente elétrica vai ser de
25 amperes, ou seja, 25 centésimos de ampere. Bom? Então, observe que nessas questões aí, é, basicamente, você vai aplicar a aplicação direta aí do que nós comentamos aí sobre a resistência. E nós já havíamos comentado um pouco a respeito de TDP, né? E também de corrente elétrica, nós chamamos de amperagem aí com vocês em aulas anteriores. Então, finalizo a minha aula teórica, né, desse assunto, resistência, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa ocorrer. Até mais, meus alunos.